O nosso projeto, nossa aplicação, a ferramenta Backup, é um projeto que envolve a UFC, o TCE, no âmbito do programa Cientista-Chefe, que é um programa da FUNCAP, né, muito importante para o desenvolvimento da pesquisa do estado do Ceará. Né? Ele consiste em você realizar uma avaliação estrutural não destrutiva de pavimento. Para você avaliar a rodovia, fazer a avaliação estrutural de rodovia, né, quer saber como está a estrutura daquela rodovia, você tem duas abordagens possíveis. Uma abordagem, a abordagem destrutiva, e a outra é a não destrutiva. A destrutiva, a diferença entre elas parece como se você estivesse indo no médico. Você está com uns sintomas ali no peito. Ele faz o quê? Ele coloca um estetoscópio e vê lá a sua condição e faz um diagnóstico. Ele pode fazer um ultrassom, enfim. Essas são não destrutivas. A destrutiva seria ele abrir sua caixa torácica e retirar as coisas para ver como é que estão. Né? Então, para o pavimento é semelhante. Se você tem uma rodovia, você pode chegar lá para avaliar a estrutura dela, abrir uma trincheira, coletar os materiais e aí levar no laboratório e aí ver se o revestimento asfáltico, né, popularmente chamado de asfalto, ele está com o teor de ligante correto. Você tem o dado da espessura também, se as espessuras das camadas estão corretas, se as camadas granulares, quer dizer, as abaixo do revestimento asfáltico, estão com os parâmetros corretos, bem compactadas e assim vai. Né? O problema é que isso é muito caro e demorado, né? E você introduz um defeito que não existe no pavimento. Você vai ter que abrir um buraco, quando você consertar, é mais fácil que ele quebre de novo, ele fica mais vulnerável a intemperismo, a carregamento, né? Então os defeitos tendem a surgir recorrentemente quando você faz isso. Já no método não destrutivo, aí entra a nossa pesquisa, né? O não destrutivo, a gente utiliza um equipamento chamado FWD, que ele fica no reboque de um veículo, e esse veículo caminha, para em pontos pré-programados, normalmente a cada 200 metros ou coisa parecida, e aí solta um carregamento. Esse carregamento é uma massa que cai, né? E ela equivale a um eixo de caminhão passando. Quando ela atinge a superfície do pavimento, tem uma deflexão, né? O revestimento afunda e volta. E aí essas leituras desse afundamento são determinadas. E aí o que é que acontece? A gente tem esse afundamento e a gente tem esse carregamento. Aí que entra o backup, que é a nossa ferramenta de otimização e retroanálise. Ele junta essas duas informações sem que tenha sido necessário destruir nada do pavimento e ele faz um diagnóstico completo das rigidezes de cada camada do pavimento. Quer dizer, eu sei que o revestimento está rígido, ou se a base está rígida ou está mais flexível. Se ela está flexível, o programa identifica isso. Mas qual é a grande vantagem disso? Porque você não precisou destruir, e se ela estiver flexível, você pode antever um possível defeito. Né? Uma base flexível demais, ela equivale a você colocar um vidro em cima de uma cama. Né? Você botar um vidro em cima da cama, se você sentar no vidro, ele tende a quebrar. Agora, se você colocar esse mesmo vidro aqui no chão, e você estiver em cima dele, ele não vai quebrar. Revestimento asfáltico é a mesma coisa. E a ferramenta backup permite que a gente examine o pavimento como um todo e saiba quão rígido está cada camada. E quando a camada está pouco rígida ou muito flexível, a gente pode supor que ali vai ter uma má compactação ou a espessura de alguma camada pode estar não como foi projetada, né? A gente consegue identificar essas falhas construtivas e até algumas vezes prever os problemas que possam vir no futuro. Se você fazer uma avaliação estrutural destrutiva em toda a malha rodoviária, é inviável. Você não pode destruir toda a malha para poder ver se ela está boa, né? Não faz nenhum sentido você destruir e reconstruir para ver se está bom, né? Então, só aí já dá a importância da avaliação estrutural não destrutiva. Ela pode cobrir toda a malha rodoviária do estado. Ela tem essa possibilidade, isso é viável, né? Tecnicamente viável. E o que é que isso oferece? Quando você tem esse diagnóstico, voltando à primeira analogia de medicina, né? Quando você precisa de um diagnóstico para poder dar a cura e para poder prevenir doença também, né? Então o que acontece? Se você tem essa avaliação estrutural possibilitada pela máquina FWD e o programa Backup, você tem um diagnóstico de toda a malha rodoviária do estado, ou no mínimo das rodovias mais importantes. Você consegue antever os problemas, né? Você pode antever, por exemplo, um trincamento e fazer uma intervenção antes que aquilo vire uma panela, né? Como se fala, um buraco.
Você pode antever se aquilo vai virar um problema de afundamento. E você pode até antever, às vezes, a vida útil do pavimento. Então, isso dá a você ferramentas de prevenção, que é muito mais barato do que remediar, né? Como a gente conhece da vida. É muito mais barato você remediar do que reconstruir. Isso lhe dá também possibilidade de planejamento e previsibilidade das contas públicas nesse aspecto, né? Fora a coleta de dados que é realizada para o acúmulo de conhecimento mesmo dos pavimentos cearenses, né, especialmente, que para próximos projetos vão estar mais bem conhecidos por parte das empresas, dos projetistas, da engenharia, para que os projetos sejam melhores feitos também, né? Então, o ganho de custos e de qualidade de rodovia por várias vias, né? Você tem, por exemplo, que um quilômetro de rodovia, ele custa na casa dos milhões, né? Então, se você consegue fazer um controle de qualidade, né? E as rodovias são planejadas para cerca de 10 anos, né? Então, a gente pode dizer que cada ano de rodovia, ele custa mais ou menos da ordem de 100 a 200 mil reais, né? Cada ano de rodovia, sendo bem grosseiro, né? Para cada quilômetro, né? Então, se você com esse controle de qualidade consegue preservar 1 quilômetro de rodovia, né? Se você consegue prevenir com que ele não seja reconstruído, então para cada quilômetro você vai estar economizando também dezenas de milhares de reais. E se você pensar na malha viária, pode multiplicar e você vai encontrar, sem dúvidas, uma economia da ordem de milhões de reais certamente para um controle de qualidade e um sistema de prevenção bem feito, da qual o backup ele é uma ferramenta importante, né, que vai viabilizar essa avaliação estrutural para subsidiar esse controle de qualidade e os planejamentos dos sistemas de transporte daqui do estado. O backup está em fase beta, né, ele já foi entregue uma versão que os técnicos estão usando, a UFC está usando, estamos usando aqui, o TCE está usando também para poder monitorar mais de centenas de quilômetros de rodovias do Ceará, né? Então já está em funcionamento, estão sendo coletados os dados, esse controle de qualidade já está sendo feito e a gente pretende, daqui para o começo do ano que vem, mais ou menos, a gente entregar esse aplicativo para a sociedade cearense, né? Principalmente para o TCE em pleno funcionamento, para que o controle de qualidade das rodovias do estado realmente funcione, que a gente tenha uma superação desse problema crônico do estado do Ceará, que são as rodovias com má qualidade ou com vários defeitos que geram tantos prejuízos e até custam vidas muitas vezes, né? Então a gente pretende entregar isso mais tardar no começo do ano que vem, vai dar certo.